Olá, galera, aqui é a Gabriela. E aqui é a Alexia. E para melhorar seu dia, talvez não, estamos aqui com o Tô falando grego? Quem aí ainda tá de quarentena? Porque aqui parece que tá todo mundo vacinado já, que o Covid acabou. Eu só tô vendo a galera viajando e eu aqui trancada em casa. Eu tô só aquele emoji de palhaço, tá ligado? Mas pra quem continua em quarentena, parabéns, esse podcast é pra você. Lembrando que quem precisa trabalhar, né, é justificável não poder ficar em casa, mas pros demais que têm esse privilégio, a pandemia não acabou só porque você tá entediado. Por isso, trouxemos um quarentener e graduando de psicologia para bater um papo sobre essa nova forma de viver em um cenário de pandemia. Entra aí, José Newton! Oi, galera! Meu nome é José Newton, eu faço psicologia aqui, tenho 20 anos. Não sei como me apresentar, aquelas. E Newton, o que mudou pra você nesses últimos meses? Mudou tudo, minha rotina era de manhã sair de casa, voltar só à noite pra dormir. Então eu passava o dia fora, em contato com o pessoal, saía bastante com o pessoal e agora eu não posso fazer isso. E uma coisa que já existe há um tempinho, mas que as pessoas começaram a enxergar e a valorizar nessa pandemia é o home office, que é justamente essa coisa de trabalhar de casa, né? Tá mais em evidência. Tem gente que tá gostando desse modelo, mas tem gente que não tá se dando bem, no caso eu. Porque tem gente que não consegue ter tanta atenção assim quando tá no espaço de casa. Porque às vezes tem muita coisa pra fazer, até mesmo a família às vezes atrapalha. Sim, qualquer coisa é um distrator. Pra mim, no home office, parece que toda hora é hora de fazer alguma coisa. Então, principalmente no começo da quarentena, eu sentia que todo o tempo era tempo de fazer trabalho. Então, tipo, às vezes eu tava respondendo e-mail no domingo à noite, porque eu já tava em casa mesmo. E não tinha essa coisa da divisão do espaço de trabalho. E isso é uma coisa que às vezes acaba atrapalhando muito. É importante você ter uma rotina, porque geralmente a gente pensa, chegou em casa, é pra descansar, pra dormir. Então eu sou uma dessas pessoas que é muito difícil pra mim EAD, porque eu não tenho essa mentalidade de que, agora eu tenho que me concentrar 100% nessa aula. Então, EAD é uma coisa bem difícil pra mim. Mas a quarentena abriu muito esse olhar para o espaço digital, que já existia, né? Já acontecia, muita gente já fazia home office, já trabalhava de casa, já estudava de casa, mas na pandemia outras pessoas começaram a enxergar esse ambiente virtual, porque é o que a gente tem no momento. Sim, e aprender a mexer também, porque um exemplo é minha mãe, que é da educação. Muitas pessoas, tipo professores, não sabiam ainda mexer nessas plataformas de Zoom. Então você ainda teve que aprender a lidar com tudo isso, né? Sim, e não só a questão da plataforma, mas acho que até, tipo, estimular a criatividade mesmo. Tipo, como é que eu posso fazer o que eu fazia antes, online agora, e de uma forma que não fique chata. Tá demandando bastante da gente. Mas qual foi a outra coisa nova que chegou pra ficar, mesmo após o fim da quarentena? Eu acho que muita coisa que antes precisava de uma reunião, hoje pode ser online, consultas online, acho que vão continuar sendo, né? Muita coisa agora vai ser online, vai deixar de ser 100% presencial. É porque a venda online facilita muito, né? Até aquela questão que já tinha antes de pagamento de contas, ter seu banco online ali sempre com você em casa, facilitou. E muita gente não conhecia. Eu acho que com essa pandemia começou a utilizar e percebeu que é 1000 vezes melhor. Muitas empresas tinham que viajar para outras cidades para ter reunião. Hoje você faz uma reunião pelo Meet e tá show, pelo Google Teams também. É questão de praticidade, né? Porque eu acho que a cada ano a vida tá bem mais corrida e as pessoas não querem perder tempo indo numa fila de um banco para resolver uma coisa que pode resolver pelo celular. Isso tem muito prós e contras, porque isso estimula o sedentarismo, mas também tem o pró, né, que é você resolver as coisas mais rápido. É uma coisa que veio para ficar, que é higiene. A gente tinha uma higiene muito mais descuidada do que a gente tá tendo agora. Em geral, até em espaços públicos, você via que era uma coisa mais defasada. E com essa pandemia, as pessoas estão prestando muito mais atenção em sua higiene, na questão de lavar mãos. Isso com certeza vai ficar, viu? É uma coisa que vai continuar mesmo, tipo, uso de máscara, eu acho que a gente vai passar um tempinho usando. E essa coisa da cultura de lavar as mãos.
Eu achei lindo metade da minha cara não ficar à mostra. Ah, eu amo, não vou mentir, me sinto uma coisa meio odalisca. As pessoas ficam mais bonitas, parece, né, na rua. Eu me sinto muito misterioso. E pra quem não sabe, né, aqui a gente usa o termo fazer feira para compras de mercado. E eu nunca pensei que em 2020 eu estaria limpando um pacote de macarrão e gastando metade do tempo nisso, porque pensa numa coisinha que demora. Vai um álcool inteirinho só na feira do mês, sabe? Eu fico muito paranoico com essas coisas da feira, porque eu sempre, tipo, a pessoa gasta o tempo limpando a feira, mas ainda sempre fica aquela coisa, meu Deus, eu acho que eu não limpei direito. Isso em tudo, tipo, até quando eu chego da rua mesmo, eu fico, meu Deus do céu, eu acho que essa roupa tá suja, eu encostei em alguma coisa, não sei o que, peguei coronga. Antigamente a gente chegava e já se jogava no sofá, né? E isso é uma coisa que também vai ficar. Eu acho que a gente vai prestar muito mais atenção nessa coisa da gente chegar e se higienizar, né? Se eu não me engano, isso é uma coisa que os asiáticos têm, né? Essa cultura de chegar, tirar o sapato pra entrar na casa. E a América do Norte também. Geralmente, assim que você entra, já tem um lugarzinho pra você deixar seu sapato, pra você não entrar com o sapato da rua. Acho que aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura de deixar o sapato lá fora. O nosso perfil é, se a gente chegar numa festa, a gente não vai nem no banheiro, a gente só cai na cama e morre. Você, porque eu vou. E uma ouvinte nossa, Camila, até me contou que ela, assim que ela fez as compras do mês, ela tentou convencer a mãe dela a colocar as frutas na máquina de lavar pra não gastar tanto tempo. Porque é uma coisa que não façam, gente. Ela disse que elas resolveram não fazer, mas é uma coisa que eu achei muito engraçada, muito interessante. Ia ser a própria salada de frutas. Sim, exatamente. Nossa, eu acho que eu passo mais ou menos umas 2 horas só organizando a feira. Porque já tinha organização normal, né? Que quando a feira chega, você tem que limpar o seu armário pra botar as coisas novas. Agora você tem que limpar o seu armário, você tem que limpar as coisas novas, você tem que limpar o que tava lá. É um negocinho chato, viu? Às vezes eu paro de responder as pessoas nas redes sociais, aí eu volto falando, 2 dias depois eu falo, não, desculpa aí, é que eu tava limpando aqui a feira. Mas, gente, não é querendo dizer nada, não. Mas eu tô sentindo muita falta até de pegar ônibus. Vocês acreditam? De ir pra faculdade. Eu me estressava todo dia indo pra faculdade. Falava mal direto. Esse tempo que eu estou sem ir pra lá tá me dando uma saudade danada. É que a gente é criado pra viver em comunidade. A gente vive a nossa vida toda em sociedade, em contato com as outras pessoas. E quando chega uma situação em que você não pode estar em contato mais com elas, você sente isso, sabe? Eu mesmo tô com saudade até do povo da sala que eu brigava. Querendo ou não, você começa a sentir falta daquela interação que você tem com as pessoas, de ver a galera todo dia, sabe? Então você começa a sentir real uma falta de ir na orla da sua cidade e fazer nada, só ficar ali brisando. O exposed, viu? Segura. Tem gente aqui em casa que não está respeitando a quarentena. E aí, eu acho que esse é o momento da gente botar muita mão na consciência e a gente entender que a gente não é um ser sozinho no mundo. A gente tem uma lógica muito individual, que sou eu por mim. Você tem que pensar que você tá numa sociedade e que as suas atitudes vão interferir na vida dos outros. Se uma pessoa aqui em casa sair, desrespeitar a quarentena, pegar isso lá fora, chegar aqui em casa tá todo mundo lascado. E esse negócio de você estar em isolamento acaba afetando, sem sombra de dúvida, sua saúde mental, né? Porque, querendo ou não, foi algo muito do nada e aí todo mundo ficou muito instável. Eu tava lendo sobre essa questão da saúde mental na pandemia, né? E é uma coisa que afeta bastante, porque quem nunca foi ansioso começou a ter, né, esses problemas para dormir também. Muita gente começa a se sentir já muito confuso. E para quem já tem, foi uma coisa que se intensificou muito mais. E eu acho que principalmente porque a gente tá sendo bombardeado muito com notícias ruins o tempo todo. Então é importante a gente também saber, filtrar um pouco. E até porque a gente também tá sendo bombardeado por falas de produtividade o tempo todo. Então, você tem que ser produtivo. Como assim você não aprendeu 6 idiomas ainda nessa quarentena? A gente tem que entender, antes de tudo, para começar a falar sobre saúde mental, que essa coisa de ser produtivo, de fazer vários cursos e tal, vai funcionar para algumas pessoas, mas não vai funcionar para todo mundo, que tá tudo bem se alguns dias você não tiver produtivo. Tem dia que eu levanto da cama e não tenho vontade de fazer nada. Se for uma coisa muito constante e tal, tentar buscar ajuda em algum acolhimento psicológico. Tem alguns psicólogos que estão fazendo atendimento gratuito online. No início da quarentena,
eu todas as notícias, tudo que tava acontecendo, cada caso a mais. E era uma coisa que tava me deixando, não só a mim, mas a todo mundo, né, muito ansioso. E aí eu parei, sabe? No início da quarentena, eu pensava que ia durar super pouco, que iam logo resolver a vacina. E aí eu fiquei um pouco esperançosa, mas o tempo foi passando. Aí você vai ficando mais ansioso. Aí eu falei, não, vou passar meu aniversário com os meus amigos, porque a quarentena já vai ter acabado. Chegou o mês do meu aniversário, continuava a quarentena, né? Eu lembro que eu até chorei no meu aniversário por causa disso, mano. E quem achava que a quarentena ia durar, não era nem 40 dias, era só 14. Eu caí na FIC. E agora estamos aqui. Mas o que Newton tava falando sobre ser produtivo, eu já fui cobrada pela minha própria mãe de fazer alguma coisa, já que, tipo, eu não tô tendo aula. E às vezes você não tem motivação pra fazer nada. E depende de pessoa pra pessoa, porque tem gente mesmo que todo dia tá fazendo um curso diferente. Tem gente que não consegue, então é uma coisa que não é porque tá todo mundo de quarentena que a gente precisa fazer 3 faculdades nesse período, fazer um mestrado. Exatamente. O ponto é esse. Tipo, acho que todo mundo tem que entender que cada pessoa tem seu ritmo, tem seu modo de fazer as coisas, seu modo de lidar com as situações. E a gente tá vivendo um processo de luto, assim, tipo, de perda de contatos. Se pra você faz sentido, tá fazendo vários cursos, tá aprendendo a tocar algum instrumento, muito bem, continue fazendo isso e tal. Mas se você não se sente, não tá se sentindo motivado pra fazer esses cursos e tal, não se sinta mal por isso. Tipo, você tá lidando da sua forma e tá tudo bem. Realmente, eu achei muito interessante essa sua colocação de que a gente tá vivendo um período de luto, porque é uma coisa totalmente inédita que a gente tá vivendo. Tiveram outras pandemias, né? Mas pra gente, desse século, desse ano, é uma coisa inédita. E ninguém se preparou para viver esse momento. Então essa colocação do luto eu achei muito interessante, porque não só o luto das pessoas que estão falecendo todos os dias, das estatísticas que estão aumentando, mas também o luto da nossa rotina, das coisas que a gente fazia e antes achávamos essenciais, e hoje em dia a gente vê que, que as prioridades mudaram, né? É primordial você cuidar da sua saúde mental nesse momento, porque é uma coisa que todo mundo todo dia tá mais ansioso, entrando em depressão. Eu trouxe algumas dicas, tipo, sobre como você pode estar se cuidando mesmo nessa quarentena. A gente já falou sobre a importância da gente tentar filtrar um pouco essa coisa do bombardeio das informações. Principalmente que quem tem ansiedade, pode ser um gatilho mesmo. A importância de ter uma rotina é uma coisa que está me ajudando nessa quarentena, eu acordar, de ter um horário para acordar, como eu tinha antes, de eu assistir meus desenhos, de eu ter um horário certo para fazer as coisas, é uma coisa que tem me ajudado bastante. Eu entender, vai ter dia que eu vou estar bem para ser produtivo, vai ter dia que eu vou estar mal, e que tá tudo bem isso. Se for possível, você fazer um acompanhamento psicológico, tipo, como eu falei, tem alguns psicólogos que estão atendendo online, tem alguns que estão fazendo gratuitamente atendimentos, tem um CVV para casos, se você tá sentindo ansioso, tem o 180. Eu vou deixar no Instagram do podcast esses meios de atendimento que você pode estar buscando para cuidar da sua saúde mental nessa quarentena. E uma outra coisa é, tipo, se você puder, tenta se cercar de pessoas. Tipo, não fisicamente, pelo amor de Deus, não vá fazer churrasco. Mas tenta ligar pra uma pessoa que você gosta, fazer chamada de vídeo, jogar com o pessoal, sei lá, tá bombando Among Us, Free Fire. E é uma coisa que ajuda bastante esses momentos com as pessoas que você gosta. Sim, junta a galera no Discord, faz um serve e fica conversando pra se distrair mesmo. E uma coisa que acaba sendo estressante é a rotina até da sua própria casa de limpeza, sabe? Tem dias que eu não aguento nem lavar uma louça, que me dá raiva. Porque normalmente eu sempre tive aquela rotina de arrumar a casa, e aí eu ia pra faculdade, às vezes eu nem voltava da faculdade, eu ficava na minha avó. Com a quarentena, você acaba acordando e aí você limpa a casa, e você faz uma coisinha ali, aí depois você tem que limpar a casa de novo. Eu vi um meme no Instagram falando: se você quer manter sua casa limpa, não viva nela. E é estressante às vezes. Infelizmente,
com o isolamento social, uma coisa que está crescendo muito é a violência doméstica e familiar, né? Porque justamente as pessoas estão em casa, né? As mulheres estão em casa. E longe da família, longe dos amigos, muitas vezes elas não conseguem esse tipo de apoio. E aí muitas deixam até de denunciar, como a gente vê todo dia, né? Todo mundo tá mais tenso, as emoções estão muito mais afloradas. A gente tem que lembrar de que violência doméstica não é apenas agressão física, né? Ela também é uma agressão moral, psicológica, não deixar você ter contato com sua família por ligação nesse momento. E também conta como violência doméstica. E muitas mulheres ainda têm dificuldade de reconhecer que estão, né, numa relação de violência. Por isso é muito importante essa informação de saber onde denunciar, de saber que outras também estão passando por essa situação também, que você não está sozinha nesse momento. Os amigos, a família também tem que estar bem atenta a esses sinais de agressão, que pode, infelizmente, levar, no pior dos casos, ao feminicídio, né? Gente, mas essa quarentena me fez começar umas coisas que eu não faria, tipo baixar o TikTok. Hoje eu já posso dizer que eu sou uma TikToker. Antes eu postava nos meus status, tipo, eu me odeio, mas não ao ponto de baixar TikTok. E hoje gente, vão lá curtir meu TikTok novo que eu postei. Eu acho que a gente tá voltando a coisas que a gente fazia antes pra passar o tempo, né? Eu mesmo voltei a fazer muita coisa que eu tinha deixado de lado. Tipo, antigamente eu fazia crochê há muito tempo atrás. E aí eu voltei a fazer. Eu comecei a fazer macramê, essas coisas. Então a quarentena tá trazendo nosso lado raiz. Eu dizia, nunca vou baixar TikTok. Nunca, 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 pelo amor de Deus. Baixei o TikTok, tô fazendo, tô amando cada challenge. Tenho que parar de falar que eu nunca vou fazer as coisas. Eu falo, nunca vou fazer isso. Daqui a pouco eu tô lá. Eu sou desse jeito, eu falo, nunca na galáxia que eu vou chegar a fazer tal coisa. Aí passam uns dias, eu tô lá, pagando a língua, né? Eu achei muito legal que eu tô vendo muito idoso começou a fazer TikTok. Eu passo horas vendo os idosos fazendo TikTok, eu tô amando isso. Se tá difícil pra gente, imagine pros idosos, né? Eu fico muito chateada às vezes porque minha avó ela é idosa e ela mora sozinha. E com essa pandemia, a gente acabou não indo lá tanto quanto a gente ia antes, né? Eu converso com ela mais por telefone, essas coisas. Isso me faz ficar muito triste, ver que ela tá lá sozinha e tudo mais. E ela gosta de morar sozinha, mas ela gosta que a gente vá lá também, né? Visitá-la. Eu lembrei que eu vi um vídeo da Lui Ponto, ela é ótima também. Ela sempre falou que ela sempre foi muito reservada, que ela gostava de ficar sozinha e ficar em casa, mas existe uma diferença, tipo, entre você ficar em casa por opção, porque você gosta ali de passar o tempo ali, e você tem que ficar em casa porque está com um vírus que tá matando geral, sabe? Barbarizando. Saiu nessa turnê mundial aí e não parou mais. Mas então, Gabriela tava falando de trazer o nosso lado raiz. A gente sempre tem várias ideias, mas elas nunca saem do papel. O podcast foi uma das ideias que a gente tinha, mas nunca tínhamos tomado a iniciativa, né? Essa quarentena foi o que nos fez estar aqui hoje gravando. É verdade. Até como uma forma de ocupar o tempo, né? Porque o podcast gasta muito tempo do nosso dia para produzir, para pensar nas ideias, para editar, para divulgar, para postar. Então é uma coisa que tá me fazendo bem nessa quarentena, que é passar esse tempo organizando esse podcast para vocês. Ter alguma coisa para fazer, alguma coisa para você tá tendo um exercício, né, na sua mente. Se ocupar realmente com alguma coisa. Porque é isso que o podcast tá fazendo com a gente. Sair daquela coisa parada que a gente tava antes. É uma coisa que dá trabalho também. Às vezes a gente tá desmotivada pra gravar, mas aí a gente fica, não, a gente tem que gravar, a gente tem que sair disso, né? Aí a gente recebe uma mensagem de uma pessoa falando, nossa, curti muito o que vocês falaram nesse episódio. Isso é uma coisa que motiva muito a continuar gravando. Mesmo que sejam nossos 5 amigos escutando, já é uma coisa que motiva muito. Quem tá de quarentena também nos mandou seus relatos sobre essa situação. Diga aí. Um ouvinte nosso lá de Minas Gerais entrou em contato porque queria participar e mandar seu relato. E vamos ouvir, né, o que mudou na rotina do Pedro. Então, né, minha rotina mudou, tipo, muito durante a pandemia, né? Ainda mais eu que vou fazer Enem no que vem, aprender a fazer jornalismo. Então, né, aquela coisa, a gente respira, né? Os professores mandando tirar tudo de novo. Tá difícil. E agora, né, tem tudo aula online e tal, tem muita gente da minha escola que não tá entrando na aula. Os
os professores, estão tudo assim, né, pela vida. Assim, as coisas que eu tô sentindo mais falta é, tipo, ter tempo pra jogar. Usar mais meu celular, que agora só 2 horas por dia, com estudo, né? Aí, né, também, o que acontece? Eu tô entrando em vários grupos e tal também, né? Agora eu descobri um do Harry Potter, gente. O povo tá enchendo de mensagem no meu WhatsApp. Eu tô assim, misericórdia. O que eu vou fazer? Enquanto eu tô sentindo saudade de jogar aquela Penguin que vocês abordaram no episódio passado do podcast, né? Inclusive, eu jogava com minha prima Babi, que participou, inclusive, do podcast no episódio passado. Eu tô pensando em começar a fazer vídeo de jogo. Minha irmã tá me enchendo o saco aqui, gente. Agora tem minha irmã também, né? Não sei se eu estudo ou se eu olho a pessoa, né? É umas coisas também que me dão na minha quarentena. Também. Eu achei interessante ele querer fazer jornalismo, né? Eu percebi que realmente ele é um ouvinte do podcast quando ele comentou sobre o assunto passado, né? Ele vai fazer Enem e me fez refletir de quem vai fazer Enem realmente deve estar tendo uma situação bem complicada, porque é geralmente um dos anos que você tá mais tenso e ansioso pela prova, e agora com a pandemia é o triplo de ansiedade, o triplo de preocupação. Sim, sem falar na pressão que deve estar de ter que organizar seus estudos online, porque o vestibular tá aí. Querendo ou não, eu acho que aula pra vestibular pessoalmente é anos-luz melhor do que online. Eu também. Eu faço parte de um projeto no cursinho que pré-vestibular para pessoas de classe baixa e tal. E aí eu fiz uma live esses dias sobre motivação. Eu falei justamente sobre como é que tá a situação dos estudantes pré-vestibulandos nessa quarentena. E como se motivar com isso, sabe? É um momento muito difícil que a gente tá passando, mas tenta focar no que você quer. Tipo, tentar estipular metinhas, tipo, pequenas metas pra se motivar. Tenta se recompensar de alguma forma. Um chocolate. Ou se não, se eu estudar por 1 hora, eu vou ver 2 episódios da série que eu gosto. Sei lá. Isso, vai fazendo essas recompensazinhas pra te motivar mais. Dá uma olhadinha lá na minha live também que eu fiz. O Instagram de Newton vai estar na postagem do podcast, então quem quiser conferir é só ir lá. Outra coisa que também complica um pouquinho a situação de quem vai fazer Enem é a incerteza de como vai ser a prova, como vai estar a situação do Brasil, do mundo, na hora da prova, né? Porque ninguém sabe. Então é uma coisa que tá todo mundo muitas incertezas, o que traz muita ansiedade e muita preocupação. Sim, porque se tivéssemos num ano normal, a gente já estaria se organizando, né, pro Enem. Eu já apliquei um Enem e eu sei que é complicado, viu, o negócio? O pessoal coloca como se o Enem fosse esse bicho de 7 cabeças, e às vezes nem é. Tem provas muito mais difíceis que vão vir, acreditem. Eu já passei por isso, e quando você vê o Enem não é fichinha comparado. Mas claro que é uma prova importante, né, pra quem vai fazer, quem quer prestar esse vestibular, mas não é o fim do mundo. Eu já tive dos 2 lados do Enem, né? O lado da pessoa que está fazendo o Enem e o lado da pessoa que está aplicando o Enem. Quando eu tava indo fazer, eu tava super nervosa, eu me atrapalhava toda, perdia tempo. E quando eu tava aplicando, eu percebi que não era só eu. É uma instabilidade geral, praticamente, porque eu via os alunos, quando ia me entregar documento, você via a mãozinha tremendo, assim, sabe? E me dava aquele negócio de empatia, porque eu já passei por isso, eu sei a pressão que tá ali. A pressão dos próprios professores das escolas, querendo resultados. Isso volta naquele nosso primeiro podcast, né? Que a gente falou sobre essa situação dos 20 anos, que pega essa questão de faculdade e tudo. Nossos podcasts sempre se interligando, né, os episódios. É verdade. Outra coisa que eu achei muito interessante nesse áudio dele foi a parte que a irmã dele entra e ele começa a falar que a irmã dele tá enchendo. Entra nessa questão da briga familiar, né? Essa tensão, porque eles estão lá o dia inteiro dentro de casa e aí tudo fica mais tenso. Não que eu não ame minha família, mas é porque a gente tá numa situação, a gente tá sendo obrigado a ficar junto 24 horas por dia, o tempo todo, num espaço pequeno, aquela pressão, aquela coisa, gera tensão. Eu amo minha família, mas não aguento mais. Esse áudio veio daqui mesmo, da nossa amiga Carol. Muita coisa mudou na minha vida durante a quarentena. Parece que eu vivi 2 anos em 6 meses, 7, né? Se contar com esse último mês. E é complicado, porque tem muita coisa que eu não teria feito se eu não tivesse tido que ficar trancada em casa.
Como, por exemplo, eu voltei a assistir anime, que era uma coisa que eu não fazia desde os 13 anos de idade. Mas agora tem sido, assim, uma coisa que eu faço quase que diariamente. Antes das minhas aulas voltarem, as aulas online, obviamente, eu assisti anime todo dia. Terminei de assistir animes enormes como Naruto, que eu pensei que eu nunca fosse conseguir terminar. Então, voltei a ouvir bastante música. Eu tinha parado de ouvir música e agora eu ouço música ao longo do dia inteiro, quando eu tô, sei lá, arrumando a casa, fazendo almoço. E outras coisas que mudaram minha relação com minha família, porque desde o ensino médio eu passava mais tempo na escola e depois quando eu entrei na UPE, passava mais tempo na UPE do que em casa. E aí eu tive que voltar a ter esse convívio com eles. E eu aprendi que eu sou bem diferente deles. Eu amadureci bastante nesse tempo, nesses anos que eu fiquei mais fora. E eu percebi que meu crescimento foi independente da minha convivência com eles. Então, passar esses 7 meses trancada dentro de casa com pessoas que eu percebi que eram quase estranhas para mim, mesmo que fosse minha família, foi bem impactante para mim. E também tem as aulas online, assíncronas e síncronas e Google Classroom. Eu particularmente sou uma velha. Eu não consigo me adequar à tecnologia como as pessoas da minha idade normalmente fazem. Então foi um desafio para mim a primeira semana de aula ter que assistir a aula online e aprender a mexer no Classroom e no Google Meet. Então, assim, foram 7 meses penosos, por isso que eu digo que é como se eu tivesse vivido 2 anos em alguns meses. E ainda teve toda a parte da consciência de limpeza, que muda, né? Eu não consigo mais sair de casa sem ter uma crise de ansiedade, tendo certeza de que eu vou ser infectada pelo corona. Mas seguimos fortes, esperando a vacina, não é mesmo? Eu acho que ela resumiu tudo que a gente falou ao longo desse podcast, né? Obrigada por ter nos enviado. E ela também voltou a fazer coisas que fazia antigamente, então não me sinto mais sozinha. Vendo que outras pessoas também voltaram a fazer coisas que, se não fosse a pandemia, não estaria fazendo agora. Eu aproveitei para assistir séries longas que eu queria assistir, mas me faltava tempo. Essa questão dos animes que Carol falou, pra mim também foi muito real, porque eu assisti anime, mas eu sempre optava por animes curtos, que eu conseguisse terminar em um fim de semana, ou até mesmo em uma tarde pra noite. Agora eu pego um anime longo sem nenhum problema, porque na minha mente eu tenho tempo, né? Tudo isso que Carol falou foi muito real. A questão de ouvir música. Realmente eu parei pra escutar álbuns. A questão de limpeza que ela falou. Eu fui no médico com a minha mãe, eu não queria encostar em nada. Eu sentei na cadeira com os braços que nem de um dinossauro pra cima, assim, eu não queria nem encostar. Eu só tava o Rex. Um ponto que ela abordou nesse áudio dela, que eu achei crucial, foi ela falar que ela cresceu independente de estar dentro de casa. Eu acho que realmente a gente forma a nossa personalidade nos ambientes que a gente passa mais tempo, que é na escola, na faculdade, no trabalho. Claro que dentro de casa influencia e muito, né? Mas muita coisa a gente também aprende nesses convívios sociais. Então acaba que a gente começa a perceber nossa personalidade, nosso ponto de vista. Então, coisas que não batem com o pensamento das pessoas da sua família, muitas vezes. E é outro desafio quando você tá em quarentena, tendo que passar 24 horas com eles. Nossa, sim. Acho que você acaba ficando muito tempo com você mesmo, às vezes. E você para pra pensar, tipo, que na corrida na rotina a gente não tinha muito tempo pra parar pra pensar e se avaliar e se enxergar. Nessa quarentena eu mesmo parei pra me conhecer real, tipo, eu acho que eu nunca tive esse autoconhecimento como eu tô tendo agora. Ah, gente, aqui em casa é choque de monstro. E Luiz Thiago, outro ouvinte nosso, também mandou um áudio pra gente bem interessante. Vamos ouvir. O que mais mudou pra mim foi o fato de que antes da pandemia eu fazia cursinho pré-vestibular e morava sozinho em outra cidade. E todos os dias eu tinha aquela
rotina de acordar cedo, ir pro cursinho, aí na parte da tarde eu estudava e dormia cedo à noite. Então não sobrava muito tempo para fazer outras coisas, a não ser no final de semana, mas isso quando não tinha simulados e aulas extras. Só que com a quarentena eu não tive mais aquela coisa que me obrigava a estudar o dia inteiro, todos os dias. Então eu comecei a ter muito mais tempo livre e comecei a procrastinar demais, muito, muito, muito. Parecia que a quarentena era um eterno fim de semana, sabe? E aí eu tava deslumbrado com esse meu tempo livre e ficava na minha cabeça, tipo, não, vou estudar agora de manhã, mas à tarde eu vou ficar com tempo livre, não vou precisar fazer mais nada e tudo mais. Só que daí eu acabava indo dormir muito tarde, acordava tarde, e daí de tarde eu pensava, não, um momentinho de descanso, eu mereço, né? Sendo que eu não tinha feito nada o dia inteiro. E isso aconteceu nos primeiros meses de quarentena e eu acho que foi, assim, a maior mudança, sabe? Esse negócio da procrastinação e tal, porque eu tava me vendo numa vida super ocupada, tava vivendo numa vida super ocupada, cheia de coisa, e daí do nada eu comecei a ter muito mais tempo livre e isso foi tipo assim, um gatilho pra minha preguiça e pra minha procrastinação. Graças a Deus, hoje em dia eu tô conseguindo, né, fazer as coisas no meu tempo e tudo mais, e não tô surtando por causa disso. Não tanto, ainda tô surtando por outros motivos, né, porque quem não tá surtando, né, não? E outra mudança grande também pra mim foi o fato de eu voltar a morar com a minha mãe e com os meus avós, porque quando eu morava só eu tinha minha própria rotina e já estava acostumado com aquilo. E quando eu voltei a morar com eles, eu tive que passar a seguir a rotina deles, que era uma coisa bem diferente assim, e que no começo foi bem complicado, sabe? A gente assim, discutia muito, porque eu já estava acostumado a fazer uma coisa lá, e daí eu ia fazer aqui, e aí não dava certo. Mas, enfim, é uma coisa que ainda bem que eu já me adaptei, eles já se adaptaram também, porque era atrito, viu, menina? Era atrito quase todo dia. É isso, né, gente? Percebemos que muitos dos nossos ouvintes realmente nessa quarentena tiveram problemas com a família. Inevitável, né? E amém que ele tá achando o próprio ritmo pra fazer as coisas dele. Continue assim, Luiz. E a gente percebeu que todo mundo tá surtando. Então, você não tá sozinho se você tá surtando aí nesse momento. Quem também nos contou algo foi Gabi Gomes. Se liga aí. Então, Gabi, nessa quarentena eu acho que a gente já passou por várias fases, né? A primeira de todas dela é você, tipo, se entregar, ficar deitado, só assistindo série. Só que chega uma hora que enjoa, né, minha gente? Quem consegue passar 6 meses só deitado e assistindo série? Então, eu passei a inventar coisas. Comecei a fazer exercício, que não durou muito, né, confesso. E chegou um momento que eu comecei a cozinhar, a me distrair fazendo comida, fazendo bolo, fazendo de tudo que vocês possam imaginar. Porque era uma coisa que me relaxava e também que passava o tempo, né? A partir daí, eu comecei a estudar também sobre outros assuntos. Um deles sobre o empreendedorismo. Eu sempre tive vontade de ter uma loja física, mas como isso não era possível, né, no momento, por causa dos custos, eu abri uma loja online, uma loja de blusinhas e t-shirts. Inclusive, quem quiser seguir, @clubethat_shirt, vai lá. E aí eu coloquei pra frente esse projeto, que é a minha lojinha online, tá dando super certo por enquanto. E também eu dei andamento no projeto da minha mãe, de bolos online, que a gente faz entregas. E a partir daí eu passei a estudar bastante sobre administração, sobre marketing, sobre todo o processo financeiro de uma empresa. E a dica que eu dou para todo mundo é essa: vai estudar sobre o que você gosta. Se você gosta de desenho, vai aprender a desenhar. Se você gosta de cantar, vai fazer uma aula online de canto. Tem de tudo na internet hoje em dia, entendeu? Então, não é motivo a quarentena para você deixar de fazer alguma coisa. Vai buscar, dentro das suas possibilidades, o que dá certo para você. Eu achei muito curioso ela falar das fases da quarentena, porque realmente a quarentena é feita de fases. No início a gente acha, vou assistir todas as séries do mundo que estão atrasadas, vou descansar e tudo mais, pra quem tá de quarentena, né? E aí depois você pensa, véi, não quero mais fazer isso, porque eu já fiz demais. Acho que tudo que acaba virando rotina, você não quer mais fazer. E aí o que ela fez pra mudar essa situação de ir buscar alguma coisa que ela goste, um assunto que ela goste, abrir uma loja, inclusive fez até um merchan aí, né? É muito curioso, porque ela fez esse processo de resiliência dela, né? E é o que a gente falou, que cada um tem um jeito de lidar com a situação. Muita gente é produtivo e muita gente não vai conseguir fazer do mesmo jeito que ela fez e tá tudo bem. Sim, entra até no que vocês falaram, né? Tipo, vocês criaram o podcast. Eu comecei a fazer aula de canto, comecei a fazer música autoral, comecei a postar.
Mas é isso, tipo, você faz o que você gosta. Ela tentou mudar essa situação criando a loja, mas você pode, sei lá, se você gosta de animação, tem vários cursos aí de designer, né? Eu ainda não fiz nenhum curso, mas pretendo, né? Vamos ver. Minha mãe sempre fica perguntando, Alexa, como você pensa em fazer dinheiro na quarentena? Aí eu, acho que eu vou virar TikToker. Que saco. Mas o lance é você fazer, como ela falou, você fazer o que te dá prazer. O que é bom pra você fazer, não fazer porque é forçado. Eita, que vocês também, né? Só vivem curiosos. E novamente, toma aí mais uns fatos bem curiosos pra vocês. Ai, gente, eu amo esse quadro. Eu amo. Eu sou apaixonado nele. Satomu Yamaguchi, nascido em 1916 e ele veio a falecer em 2010, foi uma das pessoas que viveram um dos períodos mais sombrios da história, que foi a Segunda Guerra Mundial. E ele esteve presente no dia 6 de agosto, quando a bomba de Hiroshima caiu. E aí ele decidiu voltar para sua cidade natal, que era Nagasaki. E a bomba também caiu lá no dia 9 de agosto. Então ele conseguiu sobreviver a 2 bombas atômicas. E com isso ele se tornou um ativista e estava sempre engajado a favor do desarmamento nuclear, né? Mas é uma coisa muito louca que ele conseguiu sobreviver a 2 bombas. E resiliente, né? Porque ele transformou isso em luta. Porque muita gente passa por alguns traumas e não consegue mais seguir, né? Até a sua morte, ele ainda dava palestra falando sobre como foi dele sobreviver, né? Porque foram cerca de 140 mil mortos. Sim. E ele está nas bombas. 2 ocasiões. E sobreviveu às 2. Você já ouviu falar, algumas pessoas falando que você tá com sangue doce? Já. Muita gente usa essa expressão quando os mosquitos estão lhe atacando, mas a realidade é que o mosquito escolhe as vítimas pelo cheiro. As antenas deles funcionam como nariz e eles são atraídos pelo gás carbônico eliminado na respiração. Eles preferem quem acabou de fazer atividade física, né? O rosto, nessas situações, é uma das regiões preferidas. Então, pessoas tomem banho, não só nos sábados. Vamos tomar banho aí, né? Os mosquitos também rastreiam temperaturas elevadas do corpo, por conta da maior circulação de sangue. E por isso que eles picam menos as palmas das mãos e a sola dos pés, porque são menos aquecidas. Então, por isso que os repelentes funcionam? Porque eles cobrem nosso cheiro natural? Sim, exatamente. Os repelentes, eles agem mascarando o odor natural da pessoa, deixando os mosquitos longe. O hidratante também ajuda, mas o efeito dura muito menos, né? O cheiro na nossa pele. Gente, já que Gabi mandou vocês tomarem banho, o negócio tá sério. Porque estão comprando menos desodorante e mais sorvete nessa quarentena, segundo a Unilever. Mostrou que as vendas de sorvetes aumentaram 26% nesses últimos 3 meses de quarentena, mas a demanda de shampoo e desodorante caiu muito. Segundo a empresa, o forte crescimento, né, do consumo de alimentos como sorvete, chá durante a quarentena, por conta que as pessoas não estão indo muito trabalhar ou socializando com os amigos e requer menos cuidados pessoais. A pessoa tá pensando, não vou sair mesmo, então não vou tomar banho. Sim, a galera tá, pra que eu vou gastar dinheiro com perfuminho, shampoo, se ninguém vai me ver, ninguém vai me cheirar? Enquanto isso, o monstro do pântano, né? Sim. E nesse momento tenso, para quebrar um pouco o clima, eu quero indicar algumas séries para você se distrair um pouquinho e sair desse momento desse bombardeio de informações. A série que eu quero indicar para vocês hoje é My Mad Fat Diary. Não é uma série muito conhecida, é uma série britânica baseada num livro com o mesmo nome. Estreou em 2013 e se passa, né, na década de 90. Conta a história da Ray, uma menina que está saindo de uma clínica de reabilitação por problemas psicológicos. E aí, quando ela sai, ela se depara com um mundo diferente. Ela vai conhecer novas pessoas, vai começar por todo aquele drama adolescente, né, das situações passadas nesse período. Então é uma história muito interessante. Tem 3 temporadas e eu acredito que essa série acaba na hora certa. Você vai assistir ela bem rapidinho, porque ela acaba no momento certo. Foi cancelada, mas eu creio que se tivesse continuado, teria estragado a história. A série que eu vou indicar hoje é uma série chamada Pen 15. É uma série bem atual. Teve sua 2ª temporada lançada agora, em outubro. E trata sobre Maya e Ana,
duas alunas do 7º ano, né? Elas estão ali no fundamental. A série vem trazendo um tom cômico. Às vezes as piadas da série não são pra todo mundo, mas realmente é uma série muito boa. Você assiste rápido. É uma série que se passa na 7ª série, mas não é uma série infantil. Não é. Fala sobre questão de evolução do corpo, a questão mesmo de ser um adolescente. Se passa nos anos 2000, né? O mais interessante é que as atrizes, né, a Ana e a Maia, que são os nomes reais delas, montaram a série. Elas são as roteiristas também. É uma série muito boa. Você assiste rapidinho. São 10 episódios, cada um com mais ou menos uns 30 minutos. O que torna a série caricata é o fato delas terem 30 anos e estarem interpretando pessoas de 13 e os outros personagens coadjuvantes são realmente adolescentes, né? Naquela faixa etária. Isso que torna o choque da série. Talvez muitas pessoas não vão se adaptar a esse jogo, né? De imagem, de ver elas adultas com personagens que são realmente crianças, entre aspas, adolescentes, né? Como elas fazem esse trabalho tão bem, às vezes você esquece que elas têm o triplo da idade dos outros atores. Tanto que tem muitas críticas na internet falando sobre isso, que é uma coisa meio estranha, elas serem adultas e todo o elenco ser, tipo, adolescente. Eu acho engraçado, eu acho muito divertido. Eu já quero assistir, só por isso. Então vão assistir, é bem interessante, realmente. A série que eu quero indicar é Com Amor, Victor. Muito boa. Também já assisti, muito bom. Ela se passa no mesmo universo daquele filme, Com Amor, Simon. E aí a história é sobre Victor. Ele está numa jornada de autodescoberta, tá descobrindo sua sexualidade. E aí, no meio disso tudo, ele começa a trocar e-mails com o Simon daquele filme. E é muito legal ver ele passando pelas situações de aceitação dele, de questões com a escola dele. É muito legal, uma série muito leve de se assistir. E acho que foi isso que me cativou tanto nela. A gente tá tão saturado de tudo nessa quarentena. E aí, quando chega uma série assim, gostosinha de assistir, é ótimo. A série é leve, mas o assunto é pesado. Eles tratam de uma forma mais leve. Então é uma coisa que vale a pena realmente assistir. Love, Victor é uma série muito rápida de se assistir. Eu acho que todas que a gente indicou hoje são. E são apenas 10 episódios e vale muito a pena. Você encontra pra baixar rapidinho. Você não precisa procurar muito pra achar. Assistam, gente. Eu recomendo muito. Todas as 3. E que dá pra você se conectar com o personagem, com a história. Sim, sim. Eu quero agradecer a Newton por ter aceitado esse convite e agregado mais informação nesse diálogo. Foi ótimo. Eu que agradeço, pelo amor de Deus, gente. Eu sou muito fã de vocês. Eu sempre enalteço o podcast de vocês. Eu tô me sentindo... Eu sou realizado. Eu tô me sentindo a Rihanna, famosíssima, depois de ter participado desse podcast. Quem tem o privilégio de ficar em casa, fique, pelo amor de Deus. Porque muita gente tem que sair, né, pra trabalhar, tem que estar se arriscando, enquanto várias pessoas estão aí, tipo, saindo apenas pra ir em festa. E o pior é que eles podem ser assintomáticos e transmitir, né, a doença sem saber que está transmitindo. Então, por favor, fiquem em casa. E entra no grupo do WhatsApp, porque lá de vez em quando tem uns debates, umas conversas bem interessantes. E segue a gente nas redes sociais e até quarta-feira. Um beijo e até a próxima!